a gente for pensar em Brasil, cara, a gente tem alguma coisa para temer, para começar? Eu e você certamente não, mas o Lula tem, né? Tanto que ele reage de uma maneira crítica, por mais que haja especulações sobre o quanto que ele estava envolvido, já que houve toda aquela negociação entre o governo brasileiro e o governo americano, em razão da Lei Magnitsky imposta contra o Alexandre de Moraes, e aí o Lula poderia ter algo para oferecer para o Trump em relação à Venezuela, o Joesley Batista, que virou uma espécie de ministro das Relações Exteriores do Brasil, envolvido, porque tem negócios na Venezuela, então foi lá antes para oferecer do Maduro renunciar e ficar na Turquia, mas acabou não aceitando. Então, assim, por mais que tenha especulações, sempre há o medo de lideranças eventualmente autoritárias ou com esqueletos no armário e com problemas com os Estados Unidos históricos, de serem alvos de uma operação parecida. Ou pelo menos de terem os seus aliados como alvos, e aí se tornam porta-voz também. Então existe esse receio, né, por parte de muitas lideranças latino-americanas de que os Estados Unidos fiquem com poder demais e acabe atrapalhando o poder deles, né? E é óbvio que a gente não pode, por mais que a gente seja diferente dessas figuras, não seja presidente da República, não tenha um histórico de relações com regimes ditatoriais, etc., não dá para passar uma carta branca total para qualquer político que assuma a presidência dos Estados Unidos, seja republicano, seja democrata, em qualquer circunstância. Mas a remoção, a retirada, a prisão de ditadores que violam diariamente direitos humanos, etc., eventualmente ela é positiva em si, porque aquela pessoa cometeu barbaridades e ela merece ser presa, merece ser julgada. E, por outro lado, essas questões não são binárias, e eu sempre que venho aqui eu falo, né, desse binarismo do debate público, de como a gente tem que analisar as questões em todas as suas nuances. Para você ter uma conclusão sobre ter sido bom, ter sido ruim, é preciso ver o que há de estratégia e o que há de consequência. Então tem certas coisas que a gente vai analisando em tempo real e precisa ver como fica a situação do regime. Se fica melhor em termos de direitos humanos, se fica pior, o que vai sair daí, se vai ter algum momento de transição para a democracia ou só um ajuste que gere interesses para os americanos melhores do que o Maduro estava oferecendo. Mas no teu ponto de vista, o ato de entrar em outro país, capturar o líder daquele país, ainda que um ditador, assim, execrável inclusive, mas o que você pensa do precedente que isso abre? Pois mas é que não dá para analisar a questão sem levar em conta de que é um ditador, de que é uma pessoa envolvida com diversos crimes, com assassinatos, com tráfico de drogas, com muita barbaridade que aconteceu na Venezuela ao longo dos últimos 27 anos, com a cumplicidade de praticamente toda a esquerda latino-americana, salvo algumas raríssimas exceções. Talvez o Boric, talvez um ou outro político, ou alguém que virou comentarista, que participou no Brasil da luta armada, mas em geral a cumplicidade é muito grande porque o Lula sempre foi cúmplice, o Lula sempre apoiou a ditadura venezuelana, ele ajudou a erguer, ajudou a manter, ajudou a financiar com dinheiro dos brasileiros pelo BNDES. Então, óbvio que eu falei, fica um receio porque você não quer que qualquer país, os Estados Unidos hoje é uma potência, mas vamos dizer que amanhã um país tem uma estrutura para fazer algo parecido, ele possa remover qualquer liderança que lhe desagrade, sendo eventualmente uma liderança democrática. Mas não é o caso do Maduro. Então, voltando, qual é exatamente o ponto da sua questão, não, então, só para lembrar? Justamente o fato, isso não abre um precedente perigoso. Bom, então, mas eu tô entendendo que assim, isso é uma ação contra um ditador. Se ele fizesse algo parecido com uma democracia, aí já são outros 500. Claro, aí já são outros 500, não, exatamente. Mas mesmo com um ditador, é preciso analisar as circunstâncias, e os interesses que estão em jogo. Então viralizou até um vídeo que eu considero muito emblemático, muito didático, de um venezuelano que foi questionado a respeito do interesse dos Estados Unidos em petróleo. E óbvio que a gente não pode achar que os Estados Unidos está inteiramente interessado
em questões de direitos humanos, democráticos, etc., que é uma intervenção puritana. E isso é confessado abertamente pelo Donald Trump. Então não é nem uma questão de uma análise de uma intenção oculta. O Trump chega lá e fala, quero petróleo mesmo, quero recuperar o petróleo, roubaram o petróleo, não sei o quê, está tentando negociar ali com as petroleiras. Muitas estão mostrando que é um cenário de insegurança, apesar de tudo, ele está tendo de dificuldades. Agora, em relação aos precedentes, é isso. Você não pode legitimar que isso aconteça sempre em qualquer hipótese. Por outro lado, você não pode também aceitar que o discurso de defesa da soberania, no sentido de uma abstração sem uma correspondência prática de respeito aos direitos humanos, de respeito à vida da população, etc. Então, uma pessoa não pode sair violando tudo isso, permitindo que as pessoas morram, que um país fique completamente nas mãos de tiranos violentos, autoritários, etc., e possa se escudar num discurso, numa retórica de defesa da soberania. Então existe muita hipocrisia para tratar dessa questão, porque a autodeterminação dos povos, que é uma dessas expressões que o Lula muitas vezes usa quando é confrontado com qualquer problema das ditaduras amigas dele, não existia na Venezuela e continua não existindo na Venezuela. O povo não tem direito a determinar o seu destino quando você tem um ditador que impõe todas as suas vontades, desrespeitando todos os procedimentos democráticos, inclusive a questão eleitoral, como aconteceu nesse último ano, com a fraude eleitoral tão escancarada que nem o governo Lula conseguiu legitimar completamente. Aí a gente vê nas redes sociais, né, os petistas, e quando a gente traz todo o histórico de cumplicidade do Lula com o regime chavista, eles ficam incomodados, né, para dizer que não, mas o Lula não aceitou o resultado da eleição. Bom, entre você não ser totalmente cúmplice do Maduro no seu golpe mais escancarado e você realmente expor o que ele fez, vai uma distância imensa. Né? O que aconteceu foi que a repercussão negativa foi tão grande, foram tantos países condenando aquela fraude, que o Lula ficou ali um pouquinho para o lado de quem legitima completamente. Então ele falou, não, peraí, vamos trazer as evidências, é preciso trazer as atas. Aí a oposição trouxe as atas. Mostrou as atas, mostrou que o Edmundo Gonçalves, que era o concorrente do Nicolás Maduro, tinha vencido a eleição e que, mesmo assim, o Maduro se manteve no poder e de uma maneira roubada. Né? E aí o Lula continuou dizendo, não, mas ninguém mostrou, mas a oposição mostrou. Aí ele finge que não mostrou. E ele chegou a propor, e foi criticado pela Maria Corina Machado, agora Prêmio Nobel da Paz, que fosse feita uma nova eleição. E a Corina muito bem disse em resposta que então vai ser uma nova eleição até ele ganhar, ou então até a fraude não ser tão escancarada assim, quer dizer, vamos disfarçar melhor e tal, aí não tem tanta repercussão negativa, aí o governo Lula pode fazer o que sempre fez nas outras oportunidades, que é legitimar, se manter aliado, principalmente ali com aquela figura do Celso Amorim, que é o chanceler informal do governo Lula. Então existe muita hipocrisia sobre esses assuntos.